Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Dando continuidade à disciplina de História do Brasil para o concurso da SFEX, hoje vamos iniciar o período do Brasil monárquico, abordando dois temas fundamentais: a independência do Brasil e o primeiro reinado, além da Constituição de 1824. Esse conteúdo é muito cobrado em provas, pois marca a transição do Brasil de colônia para país independente. Vamos começar pela independência do Brasil. A independência não foi um evento isolado, mas um processo que se desenvolveu ao longo do início do século XIX. Um dos fatores mais importantes foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, fugindo das invasões napoleônicas em Portugal. Com a chegada da corte, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia e passou a ter maior autonomia administrativa e econômica. Foram criadas instituições importantes, como bancos, escolas e órgãos administrativos, além da abertura dos portos às nações amigas, rompendo com o Pacto Colonial. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, o que reforçou sua importância dentro do Império Português. No entanto, em 1820, ocorreu a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Os portugueses exigiam o retorno de Dom João VI e a recolonização do Brasil, ou seja, queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia. Dom João VI retornou a Portugal em 1821, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. As cortes portuguesas passaram a exigir que Dom Pedro também retornasse a Portugal, mas ele se recusou, no episódio conhecido como o Dia do Fico, em 1822. Esse foi um passo importante rumo à independência. Ao longo de 1822, as tensões aumentaram, até que, em 7 de setembro, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga. Assim, o Brasil se tornou um país independente, com Dom Pedro I como imperador. Agora vamos falar sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado corresponde ao período de 1822 a 1831, marcado pelo governo de Dom Pedro I. Esse período foi caracterizado por instabilidade política, conflitos internos e dificuldades econômicas. Um dos primeiros desafios foi consolidar a independência, já que algumas províncias resistiram à separação de Portugal. Também houve dificuldades financeiras, devido aos custos do processo de independência e à dependência econômica. Agora vamos abordar a Constituição de 1824. Após a independência, era necessário organizar o novo Estado brasileiro. Inicialmente, foi convocada uma Assembleia Constituinte em 1823, com o objetivo de elaborar uma Constituição. No entanto, Dom Pedro I entrou em conflito com os deputados, pois desejava manter maior poder. Diante disso, ele dissolveu a Assembleia no episódio conhecido como a Noite da Agonia. Em 1824, foi outorgada a primeira Constituição do Brasil, ou seja, imposta pelo imperador, sem participação popular efetiva. A Constituição de 1824 estabeleceu uma monarquia constitucional, hereditária e centralizada. Ela dividiu o poder em 4: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador era exclusivo do imperador e lhe dava amplos poderes, como dissolver a Câmara, nomear senadores e intervir nos outros poderes. Esse é um dos pontos mais importantes para provas. O voto era censitário, ou seja, só podia votar quem possuía determinada renda. Isso excluía grande parte da população, como pobres, escravizados e mulheres. A Constituição também estabeleceu o catolicismo como religião oficial, embora permitisse certa tolerância religiosa. Agora vamos falar das consequências desse período. O autoritarismo de Dom Pedro I e os problemas econômicos geraram insatisfação em várias regiões. Um exemplo foi a Confederação do Equador, em 1824, uma revolta no Nordeste contra o centralismo do governo. Além disso, Dom Pedro I enfrentou desgaste político e perda de apoio. Em 1831, diante da pressão, ele abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, encerrando o primeiro reinado. Portanto, compreender o processo de independência, o governo de Dom Pedro I e a Constituição de 1824 é essencial para sua prova. Agora vamos entender o papel dos militares, com destaque para a Guarda Nacional e o Exército, depois o período das regências, com o Ato Adicional de 1834 e as revoltas políticas e sociais,
e por fim a consolidação da ordem interna, com o fim das rebeliões, a organização partidária, o fortalecimento do Estado e a economia cafeeira. Após a independência, o Império precisava construir mecanismos de controle interno e de repressão a revoltas, porque a unidade do território ainda era frágil e a autoridade do governo central era contestada em várias províncias. Nesse cenário, dois instrumentos aparecem com força: a Guarda Nacional e o Exército, mas com funções, composição e prestígio bem diferentes. A Guarda Nacional foi criada em 1831, no início das regências, como uma força armada de caráter interno, organizada em nível local e provincial. Ela não era um exército profissional, era uma milícia composta por cidadãos com determinada renda e posição social, o que, na prática, a colocava sob influência direta dos proprietários rurais e das elites locais. O comando costumava ficar nas mãos de coronéis e líderes regionais, tornando a Guarda Nacional uma peça central do poder dos grupos dominantes nas províncias. Em prova, o ponto decisivo é entender que a Guarda Nacional funcionava como instrumento de manutenção da ordem e também como mecanismo político, pois permitia às elites locais influenciar eleições, controlar a população pobre e reprimir levantes, tudo dentro da estrutura do Império. Já o Exército, no início do Império e durante boa parte das regências, tinha menos prestígio e menos força política do que teria no final do século XIX. Era menor, com problemas de recrutamento, disciplina e financiamento, e ainda carregava as tensões do período da independência e da abdicação de Dom Pedro I. Durante as regências, o governo central frequentemente preferiu apoiar-se na Guarda Nacional e em acordos com elites provinciais para conter revoltas, em vez de depender exclusivamente de uma força nacional profissionalizada. Mesmo assim, o exército esteve presente nas campanhas de repressão, aos poucos, foi sendo reorganizado, especialmente conforme o Estado Imperial reforçou sua centralização e sua capacidade de intervenção no território. Entrando nas regências, de 1831 a 1840, o contexto é de instabilidade. Com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil ficou com um imperador menor de idade e um governo regencial, o que abriu espaço para disputas entre projetos políticos. Havia, de um lado, tendências centralizadoras, que defendiam um governo forte no Rio de Janeiro para preservar a unidade e controlar as províncias. De outro, tendências federalistas ou descentralizadoras, que defendiam mais autonomia provincial, em parte para atender interesses locais e reduzir a interferência do centro. O Ato Adicional de 1834 é um marco porque altera a Constituição de 1824 para responder a essa crise. Ele ampliou a autonomia das províncias ao criar assembleias legislativas provinciais, com poderes para legislar sobre diversos assuntos locais. Também modificou o sistema regencial ao permitir a regência una, isto é, a escolha de um regente único, em vez de uma regência trina, buscando dar mais unidade política ao governo. Além disso, extinguiu o Conselho de Estado, que era visto por muitos como símbolo do poder central e da herança do primeiro reinado, e criou o município neutro da corte, separando a administração da capital das disputas provinciais. Em prova, o essencial é perceber que o Ato Adicional foi um movimento de descentralização, mas não resolveu o conflito entre centro e províncias. Em muitos casos, ele abriu ainda mais espaço para tensões e rebeliões. As revoltas regenciais são cobradas porque revelam a profundidade dos conflitos sociais e regionais. Elas não foram iguais entre si. Algumas tinham forte componente popular e social, outras tinham caráter regionalista e político, e muitas misturavam insatisfações econômicas, disputas de poder e tensões relacionadas à escravidão. A cabanagem, no Pará, envolveu ampla participação popular, com presença de indígenas, mestiços e pobres urbanos e rurais, em um ambiente de extrema desigualdade e disputa por controle provincial. A Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi uma longa guerra com lideranças locais e elite estancieira, associada a conflitos econômicos, autonomia regional e contestação ao centro, com desdobramento em Santa Catarina. A Sabinada, na Bahia, teve participação de segmentos urbanos e militares, defendendo mudanças políticas e reagindo à centralização, em um contexto de crise e tensão social. A Balaiada, no Maranhão, teve forte componente social, envolvendo sertanejos, vaqueiros, artesãos e grupos marginalizados, além de disputas entre facções locais.
Também é importante lembrar a Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835, conduzida por africanos muçulmanos escravizados e libertos, mostrando que a escravidão e as identidades africanas geravam formas próprias de organização e resistência. Em termos de prova, o padrão é: as regências foram o período de maior instabilidade interna do império, e as revoltas expõem tanto conflitos regionais quanto tensões sociais profundas. A consolidação da ordem interna ocorre no final das regências e no início do Segundo Reinado. Ela envolve o enfraquecimento e a derrota militar das rebeliões, a reorganização política e o fortalecimento do Estado Central. Nesse processo, ganha força o chamado regresso, associado a medidas de recentralização para conter a fragmentação. A maioridade de Dom Pedro II, em 1840, não foi apenas um fato biográfico, foi uma solução política para encerrar a instabilidade, restaurando a figura do imperador como eixo de unidade. Em seguida, medidas de centralização e reorganização institucional reforçaram o controle sobre as províncias, e a repressão final às rebeliões consolidou a autoridade imperial. Os partidos políticos se estruturaram com maior nitidez, em especial liberal e conservador, que, embora tivessem diferenças sobre grau de centralização e alianças locais, compartilhavam a defesa da monarquia, da unidade territorial, em grande medida, da ordem escravista. Em prova, é importante entender que o sistema político do império se organizou para estabilizar a elite dirigente, reduzindo a chance de rupturas sociais profundas. A economia cafeeira é a base material dessa consolidação. O café se expandiu com força no Sudeste, primeiro no Vale do Paraíba e depois em direção ao Oeste paulista, impulsionando exportações, acumulando capital e fortalecendo grupos proprietários que se tornaram centrais no Estado imperial. A cafeicultura se apoiou intensamente no trabalho escravizado e no tráfico interno de escravizados, enquanto o crescimento do setor estimulou infraestrutura, crédito, integração de mercados e fortalecimento do Rio de Janeiro como centro político e econômico. Em prova, o ponto é direto. A estabilidade política do Segundo Reinado se sustentou tanto por mecanismos institucionais de centralização e controle quanto por uma economia exportadora dinâmica, liderada pelo café, que ampliou receitas e poder das elites. Se você fixar essa sequência, você resolve a maioria das questões. A Guarda Nacional como instrumento local de ordem e poder das elites, o Exército com papel relevante, mas ainda em processo de reorganização. As regências como período de autonomia provincial ampliada e grandes revoltas. E depois, a centralização, o arranjo partidário e o café como pilares da consolidação da ordem interna no Império. Agora vamos aprofundar um tema central do Brasil monárquico, a modernização econômica e cultural da sociedade imperial, a escravidão e as lutas por liberdade, e o movimento abolicionista que levou ao fim da escravidão no país. Essa é uma aula essencial, pois conecta economia, sociedade e transformações políticas ao longo do século XIX. Vamos começar pela modernização na economia e na cultura durante o período imperial. Ao longo do século XIX, especialmente durante o Segundo Reinado, o Brasil passou por um processo gradual de modernização. Na economia, houve a transição do ciclo do açúcar para o ciclo do café. O café se tornou o principal produto de exportação, concentrado principalmente no Sudeste, especialmente no Vale do Paraíba e posteriormente no Oeste paulista. A expansão cafeeira trouxe importantes mudanças. Houve crescimento econômico, aumento das exportações e maior integração do Brasil ao mercado internacional. Além disso, o café impulsionou melhorias na infraestrutura, como a construção de ferrovias, que facilitavam o transporte da produção até os portos. Também houve investimentos em bancos, comércio e serviços. Outro aspecto importante foi o início da substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, especialmente com a chegada de imigrantes europeus, principalmente italianos. Agora vamos falar da modernização cultural. Durante o período imperial, houve desenvolvimento cultural significativo. Foram criadas instituições de ensino, academias, jornais e espaços de produção intelectual. A literatura, a imprensa e as artes ganharam destaque, contribuindo para a formação de uma identidade nacional. Movimentos como o romantismo buscaram valorizar elementos nacionais, como a natureza e o indígena. Apesar dessas mudanças, a sociedade ainda era profundamente desigual, marcada pela escravidão e pela concentração de renda.
Agora vamos falar sobre a escravidão e as lutas escravas pela liberdade. A escravidão foi a base da economia brasileira por séculos, especialmente durante o período colonial e imperial. Milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil e submetidos a condições extremamente violentas. No entanto, é fundamental destacar que os escravizados não foram passivos. Eles resistiram de diversas formas. Uma das principais formas de resistência foram as fugas e a formação de quilombos, como o Quilombo dos Palmares. Também houve revoltas escravas, sabotagem do trabalho, manutenção de práticas culturais e religiosas e negociação por melhores condições. Essas formas de resistência mostram que a luta pela liberdade foi constante ao longo da história. Agora vamos abordar o movimento abolicionista. A partir da segunda metade do século XIX, a escravidão passou a ser cada vez mais questionada. Diversos fatores contribuíram para isso. Internamente, havia pressão de movimentos sociais, intelectuais, jornalistas e políticos que defendiam o fim da escravidão. Externamente, a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com o tráfico de escravizados, pois defendia o trabalho assalariado. Além disso, o crescimento do trabalho livre e a chegada de imigrantes também enfraqueceram o sistema escravista. O movimento abolicionista ganhou força nas cidades, com campanhas, discursos, jornais e ações organizadas. Agora vamos falar sobre as leis abolicionistas. O processo de abolição foi gradual. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravizados. Em 1871, a Lei do Ventre Livre declarou livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Em 1885, a Lei dos Sexagenários concedeu liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Por fim, em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. É importante destacar que a abolição não foi acompanhada de políticas de inclusão social. Os ex-escravizados foram libertos sem acesso à terra, educação ou condições dignas de vida, o que contribuiu para a manutenção de desigualdades sociais. Agora vamos refletir sobre as consequências. A abolição marcou o fim de um sistema, mas não resolveu os problemas sociais. A exclusão social, o racismo estrutural e a desigualdade têm raízes nesse processo histórico. Para concursos, é fundamental compreender que a abolição foi resultado de pressões internas e externas, de lutas sociais e de transformações econômicas. Portanto, dominar a modernização do período imperial, entender a escravidão e reconhecer o papel das lutas pela liberdade e do movimento abolicionista é essencial para sua prova. Agora vamos estudar 3 temas muito cobrados: a introdução do trabalho livre e a imigração, a política externa nas questões platinas e na Guerra do Paraguai com o papel do exército, e o movimento republicano até o advento da República. A introdução do trabalho livre no Brasil do século XIX não aconteceu de forma rápida nem natural. Ela foi um processo lento, marcado por pressões internacionais, mudanças econômicas e conflitos internos, e conviveu por décadas com a escravidão. O ponto de virada é 1850, quando o tráfico transatlântico de africanos escravizados é reprimido e proibido de forma mais efetiva pela Lei Eusébio de Queiroz, em um contexto de forte pressão britânica e de mudanças no próprio sistema econômico do Império. Com menos entrada de escravizados, o preço do cativo sobe e a escravidão se reestrutura com intensificação do tráfico interno, sobretudo do Nordeste para o Sudeste cafeeiro. Ao mesmo tempo, a expansão do café aumenta a demanda por mão de obra, especialmente no Vale do Paraíba e, depois, no Oeste paulista. É nesse cenário que a imigração ganha centralidade. O Império, e mais tarde as províncias e grupos privados, estimulam a vinda de trabalhadores europeus por 2 motivos principais: suprir a necessidade de mão de obra e branquear a população segundo ideologias racistas do período, que associavam modernização à europeização. A imigração teve formatos distintos. No Sul, houve projetos de colonização com pequenos lotes agrícolas, formando colônias e uma estrutura de pequenas e médias propriedades. Em São Paulo, a imigração se vinculou diretamente à cafeicultura. Primeiro aparecem experiências como a parceria, em que o colono trabalhava e dividia resultados, mas frequentemente caía em dívidas e dependência do fazendeiro, o que gerou conflitos e críticas. Depois se fortalece o colonato, com remuneração combinando salário, produção e moradia,
e com forte presença de subsídios estatais à passagem e à instalação do imigrante. Italianos, portugueses e espanhóis foram grupos muito expressivos na segunda metade do século XIX, com impactos na vida urbana, no mercado de trabalho e na cultura. Em prova, a ideia essencial é esta: o trabalho livre no Brasil não nasce como ruptura imediata com a escravidão. Ele se expande gradualmente, articulado ao café, à imigração e a políticas públicas, enquanto a escravidão é desmontada por etapas legais e por pressões sociais. Esse desmontagem passa por leis que a banca costuma cobrar como sequência histórica. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que declara livres os filhos de mulher escravizada nascidos a partir dali, mas cria mecanismos que mantêm dependência e trabalho compulsório por longo tempo. A Lei dos Sexagenários, de 1885, que liberta escravizados mais velhos, em geral após a fase de maior capacidade de trabalho. Por fim, a Lei Áurea, em 1888, que extingue formalmente a escravidão sem indenização aos senhores e sem política ampla de integração social dos libertos. Isso é decisivo para entender a crise final do Império. A abolição rompe alianças políticas com setores escravistas, enquanto a sociedade se transforma sem que o Estado ofereça inclusão e reparação aos ex-escravizados. Agora, política externa, as questões platinas e a Guerra do Paraguai. A região do Prata, envolvendo Argentina, Uruguai, Paraguai e o sul do Brasil, era estratégica para o Império por 3 motivos: segurança de fronteiras, equilíbrio de poder regional e controle de rotas fluviais fundamentais para circulação e comércio, especialmente a navegação nos rios da Bacia Platina. O Brasil imperial buscava evitar que um Estado forte dominasse a região e ameaçasse seus interesses, e por isso interveio repetidamente em conflitos locais e disputas entre facções. No Uruguai, por exemplo, havia rivalidade entre grupos políticos e militares que frequentemente pediam apoio externo, e o Brasil utilizou alianças e intervenções para proteger interesses de fronteira e de proprietários brasileiros na região. Nesse ambiente, a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, é o grande marco. Ela envolve a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai governado por Solano Lopes. As causas são interpretadas de modo combinado em prova: disputa por influência regional, tensões fronteiriças, interesse na navegação e no comércio fluvial, e o encadeamento de eventos políticos no Uruguai, onde a intervenção brasileira contribuiu para a escalada do conflito. Solano Lopes reagiu de forma agressiva, atacando territórios e tentando impor sua força na região, o que desencadeou uma guerra longa e devastadora. Os efeitos da Guerra do Paraguai foram profundos. Financeiramente, o Império assumiu gastos altíssimos e aumentou o endividamento. Socialmente, houve enorme perda de vidas, especialmente no Paraguai, mas também para o Brasil. Politicamente, a guerra alterou a posição do exército. Durante grande parte do Império, o exército não era o centro do poder interno, mas a guerra exigiu mobilização, organização e comando, acelerando sua profissionalização, coesão corporativa e consciência política. Muitos oficiais retornaram com o sentimento de que haviam salvado a nação e passaram a exigir maior reconhecimento, autonomia e influência. Ao mesmo tempo, ideias novas circulavam no meio militar, como o positivismo, críticas ao sistema monárquico e aproximação com pautas abolicionistas e republicanas. É aqui que nasce o que costuma cair como questão militar: tensões entre o exército e a monarquia, envolvendo disciplina, punições, imprensa, prestígio e interferência civil sobre assuntos militares. Fechando com o movimento republicano e o advento da República, a banca cobra que a queda do Império não foi uma revolução popular de massas, e sim uma ruptura conduzida por elites e por setores militares, em meio a uma crise de legitimidade. O movimento republicano se organiza com mais clareza a partir de 1870, com o Manifesto Republicano, e ganha força em espaços como São Paulo, onde cafeicultores e setores urbanos defendiam maior autonomia provincial, federalismo e modernização institucional. O Partido Republicano Paulista, fundado em 1873, é um marco dessa organização. Paralelamente, o Império enfrentou outras crises: a questão religiosa, que desgastou a relação entre Estado e Igreja, a questão militar, que ampliou o distanciamento entre exército e governo, e a abolição sem indenização,
que afastou segmentos escravistas tradicionais, sem que isso significasse apoio automático à monarquia por parte dos libertos, já que não houve integração social ampla. Em 15 de novembro de 1889, ocorre o golpe que proclama a República, liderado por militares, com destaque para Deodoro da Fonseca, apoiado por republicanos civis e por grupos interessados em reconfigurar o poder. O evento marca a saída de Dom Pedro II e o fim do regime monárquico. Em prova, o essencial é relacionar causas e efeitos. A economia cafeeira e a imigração remodelam o trabalho e a sociedade. A Guerra do Paraguai fortalece o exército e politiza a corporação. E as crises dos anos 1870 e 1880 fragilizam a monarquia, abrindo caminho para a república por ruptura de cima para baixo, com reorganização do Estado em direção ao federalismo e a novos arranjos de poder. Chegamos ao final de mais uma aula da nossa preparação em História do Brasil para o concurso da SFEX. Se você acompanhou até aqui, saiba que está avançando de forma estratégica e consistente, exatamente como um candidato aprovado deve fazer. Lembre-se, o conteúdo pode parecer extenso, mas a aprovação é construída passo a passo. Cada aula concluída é um avanço real em direção ao seu objetivo. Agora é fundamental manter o ritmo e seguir a sequência correta. No próximo vídeo, vamos para a última parte de História do Brasil dentro dos conhecimentos básicos. O Brasil republicano, um tema muito importante e bastante cobrado em provas. Não pule essa etapa. Esse conteúdo costuma aparecer com frequência e pode ser decisivo para a sua aprovação. Continue revisando, resolvendo questões e fortalecendo sua base. A diferença entre quem passa e quem não passa está na constância. Nós da Astra Educa estamos com você nessa caminhada. Te desejo foco, disciplina e confiança. Boa sorte na sua prova, e te vejo no próximo vídeo.